Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo em mais uma live dominical do Furo do Alfinete. Hoje, uma live também para lá de especial, com Cassiana Machado, psicóloga clínica, uma amiga em comum aí de uma família que eu tenho grande carinho, grande apreço. Eu acho que ela já está por aqui. Vou mandar o convite para ela, para que a gente não possa mais perder tempo, sem delongas. E aí, Fagner certinho, Gesa, Cassiana, vamos procurar ela aqui. Faz por aí, Cassi. Sejam muito bem-vindos. Quem está chegando aí, Malu, tudo bem? Não deixe de... Acho que ela mandou o convite ali, aceitar. Cheguei. Aí, maravilha. Vamos ajeitar aqui, Cássio. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vou obrigada, ficar Hugo. enquadrado aqui. Oi, Lu Caldas, tudo bem? Deixa eu ver se eu coloco um. Tá bom assim, né? É só a tua cabeça Tá. tá cortando aqui em cima. Deixa eu chegar para trás aqui. Para quem não conhece, quem é da área aí da nossa região, Ah, tem interesse e curiosidade sobre o mundo MedVet, né? O Fagner é um excelente profissional, compartilha muitas dicas boas. O Edu, o doutor Eduardo, está aí também, advogado. Arlene, um abraço, Arlene. Conhece a minha Arlene? mãe. Minha Comadre. mãe. Comadre. Então, sejam muito bem-vindos ao Furo do Alfinete. Hoje é dia 28 de setembro, são 19 horas e 13 minutos. E eu estou recebendo aqui, né, com grande alegria, a Cassiana Machado, psicóloga clínica. Ela esteve uma vez, antes da existência do Furo do Alfinete, há 5 anos atrás, numa live também bem interessante, né, sobre a temática Atrás do Rosto do Adulto, a história de uma criança. E hoje, né, está recebendo ela aqui. Muita água passou debaixo dessa ponte, né, de lá até aqui. Sim. E ela sabe que, junto com a família dela, ela acompanhou um pouco da minha trajetória. Eu acredito que seja uma alegria para ela também estar me vendo nessa nova fase da minha vida, né? Sim, com Então, certeza. ela sabe as pedras que a gente teve que juntar ali ao longo da nossa caminhada, né, para poder refazer esse castelo aí, esse edifício, né, que é a nossa própria alma. O André Pereira está aí, ó, ele é o fiscal, é o vigilante, né? Oi, Dé, oi, Ione, tudo bem? Então, a temática hoje da nossa live é trauma e vazio, né, da ferida ao sentido. Uma temática que nunca é caro demais falar sobre ela, até porque a gente vive momentos em que a própria estatística, eu não gosto muito de dados estatísticos, mas ele fala que o Brasil ele é o número um em nível de ansiedade, por exemplo, né? E a ansiedade, ela bate o coração. O tema não se trata em si da ansiedade, ele vai por essa ideia do trauma, né? Por que o trauma, como lidar com ele, esse vazio que muitas vezes aparente na forma como a pessoa conta a sua própria história, permeia o seu imaginário, né? Então a Cássia, que já tem atendimento clínico há mais de uma década, eu posso falar assim, né, Cássia? Ela juntou ao longo da sua caminhada, né, figurinhas e experiências que não há dúvida que irão somar para o projeto do Furo do Alfinete, o Furo do Alfinete, que é essa proposta terapêutica que surgiu a partir da minha formação, que era uma ideia que agora vai ganhando cada vez mais robustez através dessas pessoas, excelentes profissionais e seres humanos, né, que têm aceito esse convite para poder compartilhar a sua experiência e agregar dentro do Furo do Alfinete essa proposta mais ampla, né, de compreensão do drama humano. Então, Cassiana Machado, seja muito bem-vinda ao Furo do Alfinete. Obrigada. É muito bom estar aqui contigo. A gente já tem, né, uma aproximação muito legal. Eu admiro muito a tua personalidade, o teu jeito de ser. Tu sabe, né, que tu mora no meu coração, que eu te admiro muito, né, a extensão da tua mentalidade, a tua inteligência. Então eu digo que o Hugo, eu acho que ele já é um, ele tem uma inteligência fora da curva. Então eu sei que tu podes contribuir na vida de muita gente, né, Hugo, porque tu passou por tantas experiências, experiências que te feriram muito, né? Até tu achar um sentido de vida, foram muitas águas que passaram por aí. Então, isso é bom porque para atendimento psicológico, essa questão da experiência é muito importante, né? O estudar, eu sei que tu tem se aprofundado cada vez mais agora em estudar a respeito, né, dessa temática, né, sobre mentalidade, saúde mental. Então, isso é muito, muito, muito importante e vai ser muito rico, com toda certeza, essa live, porque eu sei que tu tens muito a agregar. E juntos, aqui a gente vai poder entregar algo muito bom,
né? E porque temos experiências de vida, temos experiências em clínica. Tu tens experiências agora na clínica, estás começando, mas tu tens uma experiência muito vasta em conversar, né? Em acompanhar algumas pessoas também. Então, tudo isso soma, né? Para tudo que a gente vai falar aqui. É verdade, não tenha dúvida. E até eu vou, assim, não é um vender o jabá, né? Quem puder acompanhar o trabalho da Cássia Machado, não deixe de acompanhar a Cassiana Machado. Ela me ajudou em um momento da minha vida também, onde eu tive muita dificuldade. A gente costuma dizer que o terapeuta, o psicólogo, o profissional da saúde mental, ele é como se fosse um ego auxiliar, né? Nós contamos a nossa história e às vezes faltam peças, né? Porque a gente não consegue enxergar o quadro todo. E o profissional da saúde mental é como se estivesse afora, como se fosse um ser onisciente, né, na nossa própria história, né? No caso, naquele momento, quando a gente chega no setting terapêutico para ser atendido. E aí a Cássia conseguiu me ajudar a ordenar certas coisas que estavam faltando na minha história, né? E quando eu consegui encaixar certas peças, foi uma virada de chave, né, na minha vida, onde eu consegui tirar boa parte da bagagem desnecessária que eu vinha carregando ao longo da minha vida. Então, muito obrigado de antemão. Faço esse agradecimento, como diz a minha amiga e terapeuta também, Fabrícia, né? Foi minha terapeuta durante um tempo. É a homenagem em vida, né? Que a gente fala, né? Aos vivos, direcionado aos vivos, né? Então, deixo aqui o registro, né? De que foi uma parte importante nessa jornada de autoconhecimento para virar, assim como também a tua família, né? O André e outras famílias que nós temos como amigos em comum. Então, sem delongas, né, para a gente poder Vamos. aproveitar bem esse tempo. E para quem chegou Hugo, agora, eu só vou pedir uma licencinha, porque eu preciso só. É porque eu tenho um limite de usar o Instagram, eu esqueci de tirar ele hoje. E daqui a pouco ele vai paralisar aqui, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. não, tudo bem. Então, para você que chegou agora, né, não deixe de mandar o aviãozinho, né, de dar sua curtida aí, seu coraçãozinho, porque o Instagram ele entende que é um conteúdo relevante, significativo, que possa agregar a vida de outras pessoas. E existem feridas. Rosimar Viana dos Santos, boa noite, sua benção. Ela saiu e vai entrar de novo. É isso, né? Tá aí, será? Tá girando aqui a tela. Será que caiu a live dela? Não, eu tô aqui Não? ainda. Depois, se aparecer ali, eu vou ter que configurar mais. Vamos lá. Não tem Augusto, problema. deixa eu acrescentar algo aqui, que vai ser bem importante para tudo que a gente vai falar até. Uma vez, eu e tu estávamos conversando. E quero aproveitar, né? Porque como você falou que eu já pude contribuir na tua vida, é muito importante que eu fale isso. Antes de eu começar os atendimentos clínicos, que eu trabalhei em empresas, né, como psicóloga organizacional, uma vez tu chegou e falou assim, ô Cássio, e aquela questão tua de comunicação, tal, como é que tá? Aí eu peguei e falei pra ti, tá ali, quietinho, deixa eu assim porque eu quero ser dessa forma. Daí tu falou assim, será psicóloga que é isso mesmo? Então, e depois você falou outras coisas e tal. Então, aquilo ativou sabe, uma interrogação dentro de mim, que era, eu já estava pensando fazer os atendimentos clínicos, né, iniciar em transitar para essa área. Então, isso mexeu muito comigo, que eu comecei daí a estudar profundamente a respeito, e foi aonde eu comecei a destravar e comecei também a, a entrar muito nessa demanda de traumas, de sentido da vida, que é o que a gente vai falar hoje, mas o porquê que eu quero, né, falar isso antes? Porque é muito importante que tu saibas disso, que isso falou muito comigo, e através daquela fala, aquilo me confrontou e eu falei, é verdade, eu não posso ficar nesse lugar, eu tenho muito mais para poder, né, e oferecer para outras pessoas. Então, estamos aqui hoje por conta disso também, porque tu somou na minha vida em me confrontar, porque tu és bom em confrontar, né? Então, isso mexeu bastante e foi aonde eu comecei a estudar sobre tudo isso também. E comecei a destravar para entrar, né, na clínica. Então, vamos lá, agora eu posso te passar. Tá bom? Que bom, fico feliz. Um abraço para o advogado Jefferson Machado, que está aqui também. Ai, que legal, olha só, né? Então, assim, existem feridas que o tempo não cura sozinho, aquela balela que a gente diz, deixa o tempo passar, que o tempo vai curar as feridas.
Tempo não cura nada, na verdade. Leva-se tempo para curar certas coisas, né? Mas a gente precisa olhar para isso de perto, né? E chamar para o nosso horizonte mais imediato, né? Da nossa experiência. E claro que às vezes a gente não quer tratar aquilo logo em seguida do ocorrido, de quando a gente se deu conta daquilo que nos acometeu. Entretanto, é uma grande balela dizer que o tempo cura, na verdade. Existe tempo para todas as coisas, só que existe o tempo também de encarar de frente e partir para cima, como a Cássia acabou de falar, né? E existem esses vazios que também ele pede mais do que distração. Às vezes a gente se distrai porque o barulho às vezes nos tira do foco, da atenção daquilo que é necessário. Enquanto isso a gente fica nesse apelo sensorial dos momentos, né? As emoções tão importantes. O Bregamini está aqui, que é o psicanalista também. Ele trabalha muito sobre essa temática, já esteve aqui. As emoções, elas não podem ser balizadores, elas não são de todo ruins, só que, entretanto, tomar decisões a partir delas pode nos colocar em maus lençóis, né, Cássia? E a Sim. pergunta que eu te faço, dentro do ponto de vista clínico, já para entrando nessa temática, né, do trauma, né, como a memória que não se apaga, ela está ali, o corpo somatiza, né, há uma sintomatologia que acompanha, né, a má digestão, a má articulação disso na nossa vida. Eu te perguntaria o que caracteriza o trauma do ponto de vista clínico, né? Então, o trauma são experiências que ultrapassam a capacidade da pessoa de lidar, processar. Ou seja, são experiências fortes, como abuso, ou a questão do luto também, né? Uma separação muito forte onde ocorreram muitos problemas. Então, um assalto, acidentes, exemplo, né? Então, são alguns exemplos, mas muita gente chama de trauma qualquer coisa que a pessoa possa ter passado. Ou seja, ah, tu é burro. Não, eu tenho um trauma porque meu pai ou minha mãe me chamou de burro. São eventos estressores, isso são eventos estressores que a pessoa passa, né? Mas que ela ultrapassa a nossa capacidade de lidar com aquilo. Então, meio que a gente começa a ter pensamentos automáticos negativos, a gente começa a interpretar, né, algumas ocasiões e situações ao nosso redor de forma distorcida. Então, a partir daí, dependendo daquilo que nós passamos, juntamente com a soma de traços de personalidade, o meio onde vivemos, então as nossas experiências, né, de vida. Então, tudo isso vai somando para ver se a pessoa ela vai desenvolver um trauma ou não. Não é qualquer pessoa que passa também por, vamos supor, uma situação de abuso que ela vai ser traumatizada, né, ao decorrer da vida. Então, tem pessoas que passam por um abuso, por exemplo, que é uma das coisas mais fortes que eu acho, e ela, dependendo da personalidade, dos traços que ela tem de temperamento, ela vai conseguir lidar com aquilo de um ponto de vista diferente de outras pessoas, né, que tem ali um traço de personalidade no qual tende mais a se apegar e ruminar as coisas, por exemplo, né, as situações. Então, tudo isso depende. Cada ser humano vai interpretar de uma forma diferente cada coisa que passa. Então, por isso que, geralmente, abuso vai deixar trauma em qualquer pessoa, né? Mas tem pessoas que elas se sujeitam àquilo e começam a construir e ter uma crença disfuncional, né? Começa a trazer aí uma série de coisas pela vida, porque ela começa a ter escolhas que vão trazer consequências, como tem pessoas que atrapalha, fica algo ali internamente, mas ela consegue, ao decorrer das demandas da vida, ela consegue ser mais prática, ela consegue administrar de uma forma melhor. Então, só para resumir, né, são eventos no qual a gente não consegue administrar de uma forma fácil, né? A gente processa de uma maneira muito mais difícil. Respondeu? Muito bem, respondeu, até porque a gente distinguiu aí numa postagem feita recentemente lá na grade aqui do próprio Instagram, né? A diferença porque o trauma, essa palavra que vem do grego, né, significa ferida, né? E ela era associada muito à questão mesmo fisiológica, né, física, né? E é com o advento aí da psiquiatria, da psicologia e de todo esse reordenamento, né, dessa ciência voltada para a saúde mental que se pensa o trauma no aspecto subjetivo, né? No aspecto da mente mesmo, né? Então, isso que a Cássia acabou de falar,
O trauma tem a ver, então, com um evento que acomete o indivíduo, pelo qual ele ainda naquele momento ele não dispõe de uma certa bagagem para poder articular aquilo ali. Ao longo da sua vida, uns vão lidar de uma forma, outros vão lidar de outra. Sim. Basicamente é isso, Cássio? Basicamente é isso. Então, são crenças, né, disfuncionais que vão crescendo, né, no, dentro das emoções e além também das respostas fisiológicas, né, de alerta que o corpo ele fica. Então, isso ele acaba acometendo tanto o nosso corpo, né, quanto a nossa forma de pensar, de ver o mundo, de ver o outro, né, então, de ver o futuro. Então, tudo isso, o trauma, ele acaba trazendo como consequência. Muito bem. Aí uma outra questão, porque a gente está entrando nessa esteira do trauma, né? E o trauma ele abarca uma série de circunstâncias na vida do indivíduo, né? Desde esse evento que a Cássia acaba de descrever, né? Seja de qualquer natureza, né? Relacional, alguma coisa como ela falou, o luto também às vezes pode gerar um trauma, né? Na vida do indivíduo, a pessoa está ali, né? E acaba não conseguindo muito bem lidar com isso. O trauma ele afeta a nossa identidade e a nossa autoestima. Tu poderia Sim. destrinchar um pouco isso aí, Cássio, para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, como que o trauma ele impacta, né, nessa parte da autoestima, da autoimagem, da identidade do indivíduo, né? Sim, a identidade, né? Essa questão de a pessoa ela começa a se ver como alguém quebrado. Exemplo, nela, aquilo que eu falei anteriormente, ela começa a ter uma distorção de imagem de quem ela é, de quem ela se tornou, quem vai se tornar ainda. Então, e mexe muito na nossa autoestima na questão de valor. Então, a pessoa ela começa a não se sentir valorizada. Isso tudo depende do trauma que é gerado ali. Vamos supor, né? Uma pessoa que vem de uma família onde existe muitos conflitos, a pessoa ela passou por várias brigas, eventos estressores e ali foi somando num lugar que um ambiente disfuncional. Então isso pode ser chamado de trauma, de certa forma, sim, porque é como se fosse assim vários eventos estressores que vão acontecendo, a pessoa ela vai absorvendo, e isso mexe totalmente com a identidade dela. Voltando aqui, eu sempre gosto de ressaltar isso. Dependendo da personalidade da pessoa, questões genéticas, né, ou como que a pessoa ela é tratada pelas pessoas no qual ela mais admira, né, ao seu redor. Tudo isso vai depender de como que a pessoa ela vai desenvolver esses eventos estressores. Então, por isso que muita gente que você olha e vê como uma pessoa super capacitada e ela vê como uma pessoa incapaz. Né? Isso mexe totalmente com a identidade dela, porque ela se sente diferente de outras pessoas ou diferente do que ela realmente é. Mexe totalmente ali na questão da autoestima, porque essas experiências traumáticas, elas vão trazendo uma sensação de inadequação, culpa, de desvalorização, como eu falei, ou seja, eu não mereço coisas boas. A pessoa ela vai se sujeitando a qualquer coisa que ela vai passando, vai se sujeitando a qualquer tipo de situação. Ou seja, ela não vê o seu valor, ela não vê as habilidades no qual ela tem. Então, isso é para todos? Não, não para todos. Ao decorrer, né, desses anos que eu atendo, eu vejo muita gente que, nossa, essa pessoa, de fato, ela passou por muitas coisas difíceis. E tu vai ver, ela tem uma série de limitações ou de crenças disfuncionais, mas a pessoa, ela conseguiu vencer, ela fez tantas coisas no qual eu vejo assim, nossa, com tudo isso que a pessoa passou, essa base que ela teve familiar, ela ainda venceu. Tem algumas limitações internas para moldar e tudo mais, mas enquanto também tem pessoas que não passaram por tantas coisas quanto essa outra e acabou tendo uma série de consequências negativas, de limitações, não conseguiu avançar na vida, por exemplo. Ah, Cassi, mas isso aí é um julgamento? Não, isso é questão de personalidade, questão de genéticas, hereditariedade de é um misto de coisas, né? São vários fatores ali, é multifatorial. Então, tem pessoas que têm uma limitação, que suportam algo até aqui, e tem pessoas que vão até aqui. Então, cada ser humano é muito
individual. Não tem como a gente falar assim para o outro, né? O que eu muito escuto é: ah, mas eu passei por tudo isso e você passou por aquilo e tá reagindo ou agindo dessa forma. Não tem como a gente fazer, né, esse julgamento, porque cada um de nós recebemos a informação diferente uns dos outros. Então, eu acredito, né, que tu ouve muito a respeito disso, né? Pessoas aqui no consultório sempre relatando isso, se julgando porque ela não consegue avançar, se julgando porque ela é daquela forma. Mas sim, sempre tem como a gente se reconstruir aí. Muito bem. Eu só ia te perguntar que aqui para mim, não sei para quem está assistindo a gente, a internet da casa está boa. Vocês estão vendo a gente bem? Não dá para medir por vocês também, porque às vezes a internet de vocês está ruim, né? Pra mim tá boa aqui, tá, Hugo? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem e aqui a minha internet tá bem boa também, toda preenchida. Mas Tá. qualquer coisa eu troco aqui também, se tu quiseres, Não, pra 5G ali. tá. Ok, então a Cássia estava fazendo um descritivo dessa identidade, né? Dessa... É interessante quando a gente vai para o setting terapêutico. Eu aprendi um conceito que me ajuda a entender melhor, né? Não sei se tu consegue perceber isso, ainda que exista, né, essa individualidade, né? A gente é dotado da psique, né? Tal da psique, que foi substituída pela palavra alma. Não se fala hoje mais de alma, né? Dentro do setting, né? A psique, Não. né? Do indivíduo, né? E eu até nos bastidores a gente já conversou sobre isso, né? Sobre eu compartilhei algo contigo e a gente trocou uma figurinha que a psique ela é composta de 4 elementos, isso que a Cássia acabou de trazer, né? A psique ela tem a sua historicidade, ou seja, cada indivíduo ele é cercado da sua história, né? O ambiente que ela acabou de descrever pode influenciar, pode condicionar, né? Além da sua historicidade, a psique ela também tem a sua individualidade, foi isso que a Cássia reiterou aqui, né? Então, vai ter uma variação, né, de indivíduo para indivíduo, cada um vai ter uma forma peculiar pela qual lidar com isso, né? Além disso, a psique também ela tem dentro dela a sua capacidade de absorver as informações, ou seja, né, cada um absorve de uma forma, né? Eu sou uma esponja, né, para absorver as coisas assim, sabe? Muito perceptivo, muito detalhista em relação a uma série de coisas. E aí o elemento central para onde eu vou para essa questão aqui desse bloco, Cássio, para colocar para ti novamente, é que a psique ela tem o tal do ego, né? O tal do ego, o que, que é? Muitas pessoas confundem o ego, né? Muitos até dizem, tem que matar o ego tem que morrer. Assim, não, se o ego morrer, tu morre, meu filho. Quer dizer, É, o ego, ele tá dentro dessa psique, porque o ego é a forma como tu conta a tua história para ti mesmo, né? O que acontece é como tu articula essa tensão, essa pressão diante dessa tua vivência, diante da tua individualidade, diante da tua historicidade, da forma como tu absorve as informações. Então, o terapeuta, o psicólogo, o profissional da saúde mental, psicanalista, analista, ele vai ser o teu ego auxiliar, por quê? Ele vai estar de fora da tua historicidade, de fora da tua individualidade, né, para te ajudar a dar mais envergadura e ampliar esse teu arcabouço, esse teu referencial das histórias que tu conta para ti através do teu ego. Né? Como eu conto para mim essa história, eu jogo para essa questão. O corpo, ele marca, né? Ele guarda essas experiências, né? Que a mente tenta esquecer muitas vezes, que a gente fala da somatização, né, Cássio? E como é que a psicoterapia ajuda, né, na elaboração, na integração dessas memórias? como que ela ajuda a tratar, né? Isso. Isso. Vamos lá. A respeito do ego, né? O ego, sim, ele é muito importante, né? É a nossa direção. Tem pessoas que são mais, têm um ego mais elaborado, ou seja, mais egocêntricas, sim, existe. Então, tudo isso são aspectos de tipos de personalidade, de temperamento, né? Então, a questão até mesmo do tratamento. Cada pessoa vai receber um tratamento individualizado, não tem como a gente chega alguém aqui e você vai falar ou vai seguir o mesmo script. É tudo muito diferente. Então, mas algo que é muito importante a gente ressaltar aqui dentro dessa integração, né, dessas memórias traumáticas, psicoeducar, né? Então, eu sempre vou psicoeducar a pessoa para ela compreender os sintomas que vêm através desses traumas, ou seja, né,
vou fazendo um caminho no qual ela vai, eu não, né? Nessa questão clínica mesmo, né? A gente vai fazendo um caminho no qual a pessoa ela vai compreendendo um pouco aquilo no qual ela passou. É muito importante identificar também os pensamentos disfuncionais que a pessoa ela tem a respeito dela mesma e com o mundo, com os outros, por conta desse trauma. A gente vai tentar aí construir novas crenças em relação a isso também, a novas crenças em relação a todas as crenças disfuncionais que ela criou em relação a esse trauma, né? Então, é muito importante falar aqui desse caminho onde todo e qualquer tipo de pensamento que nós temos em relação a nós mesmos, né, esses pensamentos automáticos, a gente vai elaborar algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento, e isso vai fazer a elaboração do comportamento. Então, por isso que um trauma ele influencia tanto na vida de alguém, por conta de quê? Por conta de que ele vai influenciar nas suas escolhas. Então, tudo aquilo que nós pensamos em relação às situações pode estar, vamos dizer aqui, contaminado, ou seja, né, são algumas crenças centrais ali, né, que muito no senso comum a gente chama de crenças limitantes. Então, são crenças centrais que são elaboradas ao decorrer, né, do caminho ali da pessoa. Então, isso influencia em como eu vou pensar, em como eu vou sentir, em como eu vou me comportar. Então, eu vou fazer aí uma reestruturação de pensamentos disfuncionais que estão mantendo aquele sofrimento ali. Então, a gente pode ressignificar através com algumas técnicas, são várias técnicas que a gente pode trabalhar, mas a estrutura, no geral, é isso que se faz. A gente vai ensinar a pessoa, né, nesse meio do caminho também, a ser o seu autoterapeuta, ensinar ele a pensar a respeito das situações, fazer esses questionamentos socráticos e tudo mais. Então, acredito que eu tenha respondido a tua pergunta, né? É porque é algo muito amplo. Eu tentei dar uma resumida. Não, respondeu sim, até ela é da mesma linha, né? Trabalha com TCC, né? Acho que é, né? A terapia cognitiva comportamental. A Cibele Zucchello está aqui também, um abraço para ela. Ela vai estar aqui conosco dia 16. Ela é profissional na área da infância, né? E da juventude, trabalha principalmente o perigo das telas no desenvolvimento das crianças. Nossa, muito bom isso, quero assistir. Passei para a Cibele. Ela tem um livro, já estou até vendendo o jabá dela aqui antes de começar, mas enfim, mais para frente eu vou anunciar, né? Cássio, muito, muito bom isso que tu trouxe, né? E tu abriu a ponte para a terceira instância, né? Que a gente pode dizer, a tal da ressignificação, que às vezes banaliza muito, né? No cotidiano das pessoas, falar ressignificação. Que treco é esse, né? O que é que significa ressignificar essa ferida emocional, né? É possível falar em cicatrização? Eu sei que hoje na psicologia moderna pouco se fala da cura, mas se fala de remissão, Remissão, né? dos sintomas. Então, como é que a gente poderia trazer isso para o nosso costureiro, nossa costureira da alma? A Cássia falou do processo de reeducar, né, esse paciente que chega até o setting terapêutico e dar ferramentas para que ele possa se articular, né, diante dessa demanda que ele trouxe, né? No primeiro momento é como se fosse assim, vamos limpar o mapa e vamos ver onde é que está aqui o que tu não está conseguindo enxergar do caminho, né? Sim. E aí, claro, né, essa ressignificação ela entra dentro do processo também, né, dessa ferida. A ressignificação é dar um novo olhar, né? Então, a respeito daquilo que você passou. Vamos lá. Vamos supor que seja lá algo na infância. Quando a gente tá vivendo lá na infância, o nosso córtex pré-frontal, que fica aqui mais ou menos nessa região, ele não está totalmente desenvolvido. E o que é o córtex pré-frontal? Ele é responsável pelo planejamento, tomada de decisão, foco, autocontrole. E o nosso córtex pré-frontal, ele é totalmente formado lá com nossos 20, 21 anos, mais ou menos, né? Segundo a neurociência ali, estudos científicos. Então, quando nós somos criança, a gente tem uma visão totalmente diferente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ou seja,
a gente sente muito, a gente não elabora muito o significado daquilo, né? Ou a gente não tem essa estrutura mais racional elaborada. Então, quando eu vejo uma briga, algo acontecendo na minha frente que seja muito forte, eu vou sentir. Aquele sentimento vem, ou seja, vem o medo. O medo ele é impresso dentro de nós. Vem um pouco de ansiedade, de angústia. Então aquilo é impresso. Vamos supor que aquilo ali seja tatuado. Aí, vamos supor, lá na nossa vida adulta, então como que a gente vê aquilo? Ah, eu passei por aquilo, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Enquanto a gente não está a gente sente tudo aquilo, mas a gente não sabe o como que isso acontece aqui dentro do nosso cérebro. Aí o que que acontece? A ressignificação é trazer esse novo olhar. Ou seja, através de técnicas, de ferramentas, a gente vai lá no passado, né? E eu tenho algo que eu uso muito, uma técnica X que eu uso muito para isso, porque fazer, a gente volta, mas de uma maneira totalmente consciente, mas para a gente olhar de fato e sentir o que aquela criança sentiu naquele momento. Então, quando a gente chega lá naquele momento, a pessoa, ela geralmente sente de fato o que aquela criança que é o eu adulto, né? Aquela criança ela sentiu. Então é onde a gente consegue fazer essa reestruturação. Por quê? Agora na vida adulta, eu olho e vejo aquilo como algo que, não, eu passei isso, já passou, já ficou no meu passado. Mas ela não sabe o quanto, vamos lá, se eu vejo uma briga, se hoje eu vejo uma briga acontecendo na minha frente. Geralmente fica essa pessoa que passou por isso, mas são eventos vários eventos estressores para poder elaborar isso, né? Esse tipo de sentimento. Eu olho algo e pode o quê? Ancorar, ou seja, trazer aqueles sentimentos à tona. Aí você se sente angustiada, com medo, e aquilo nem tá tão assustador assim. Mas por que que eu sinto tudo isso quando eu vejo essa situação? Então é por quê? Porque a nossa emoção, as nossas memórias vão lá e ancoram essas memórias emocionais e traz à tona, ou seja, a gente acaba sentindo e reagindo, mas geralmente a gente não consegue pensar assim, ó, ah, isso é por conta de coisas que eu passei lá na minha infância. A pessoa não consegue fazer essa elaboração. Por isso que muita gente não sabe, né, e não consegue identificar que ela está precisando de ajuda porque ela acha que é simplesmente uma limitação. Ah, é porque eu não consigo mesmo, eu sou assim, tá bom. Mas não, pessoas que têm às vezes dificuldade de se expor, né, de se comunicar, de falar em público, e tal. Então, existia uma série de coisas para ela chegar nesse ponto e também pode ser uma porção lá da personalidade, uma pessoa mais introspectiva, né, mais fechada e tudo mais. Mas vamos supor que é uma pessoa que ela é bem espontânea e tal, e ao decorrer da vida ela perde. O que que acontece? Muitas vezes ela não vai lembrar de todas as situações. Então, a gente tem técnicas para trabalhar com a pessoa, mesmo que ela não lembre, e tem essa técnica que a gente vai em alguns eventos traumáticos ou eventos estressores que ela passou, e a gente vai falando, né, e levando lá para aquela criança. Está me escutando, Hugo? Tá Deu uma escutando? bugadinha aí, mas Aham. agora eu tô. Tá. Então ela vai levando lá para aquela situação novos sentimentos, recursos, né? Que a gente chama de recursos internos ali positivos, né? Que a pessoa ela vai absorvendo e mudando essa visão. Eu sei que não dá para entender totalmente aqui o que eu estou falando, mas é para não precisar detalhar tanto, né? Mas meio que isso vai fazer. A ressignificação é isso. A gente vai dando um novo olhar. A pessoa ela vai criando um novo olhar em cada sessão no qual ela vai passando. Não, muito bem, até porque há de convir, né, Cássio, que você falou não é que a pessoa não entende, a gente diz assim, né? Tudo que é inconsciente, um dia já foi consciente, né? Ainda que a gente não tivesse esse instrumental que a Cássia está falando, né? Eu estava lá naquela casa, eu, Hugo, hoje com a idade que tenho, né? Sou o mesmo Hugo de quando tinha 5 anos atrás, 5 anos de idade, né? Então, eu dizer, o mesmo que eu digo, eu estava lá, era eu que estava lá, não era outro, Exato. né? Só que a gente Então, quer reprime, dizer, né? Muita coisa a gente reprime. reprime, recalca, dentro da psicanálise a gente fala de recalque, né? Uhum.
Então, assim, o que acontece é uma questão aí profissional, né? Os psicólogos, psicanalistas, todos eles têm umas conversas aí, vocês sabem que tem, mas deixa pra lá. A gente consegue tirar a diferença, né? Tem gente que. E o botar fogo na linha aqui. A gente pode falar outra hora aí, você vai tocar fogo no parquinho, mas hoje não, né? Não, deixa assim. É, como transformar, então, essa ferida em fonte de autoconhecimento e crescimento, né? Seria que tu conseguiria trazer para a gente, assim, não sendo reducionista, né? Até porque são coisas muito amplas, né, Cássio, de se abordar, né? Então, eu vou usar um exemplo, e aí, se tu puder tirar do meu exemplo a gordura para poder queimar nessa Vamos região. ver. Tá, É um pode. exemplo, eu vou dar um exemplo sem problema nenhum pessoal. Eu tinha um problema com a figura da paterna, certo? E ela me propôs um exercício, a Cássia, né? E aí esse exercício que ela me propôs é, Hugo, se tu tivesse que simbolizar isso que tu não consegue externar diante desse entrave que tu está tendo dentro do teu coração, como é que tu poderia fazer, Hugo? Tenta imaginar que tu está lá e está colocando para fora tudo isso. E aí eu descrevi as coisas na carta, né? Os pontos altos, os pontos baixos, a minha indignação, até palavrão mesmo, as cucunhas, né? E Muito fui importante. descrevendo. E eu tive que simbolizar isso além do papel. Assim, eu sou um pouco extremista ou radical em certas coisas que eu faço na minha vida, né? Hoje estou um pouco mais ponderado, mas É, assim, eu peguei um boneco junto com essa carta, né? E fiquei olhando para o boneco. O boneco ele era um bombeiro, um resgatador, né? Eu fui até a figura paterna, meu pai, né? Que Deus o tem, e li para ele. Eu disse assim, tu não vai entender nada do que eu estou te falando, para ti talvez nem faça sentido, mas eu preciso fazer isso para poder virar esse negócio. Aí eu li aquilo que a Cássia havia me orientado a elaborar, né? Falei para ele, entreguei para ele papel e peguei o boneco e falei para ele assim, ó, um dia tu fosse o herói da minha vida e eu olhava para ti como meu herói. Entretanto, eu não quero mais viver à sombra do teu heroísmo. Eu irei querer ser agora o herói da minha própria história. Entreguei o boneco, entreguei a carta. E aquilo ali foi uma virada de chave. Por isso que eu falo, né? Nesse sentido de usar a ferida como fonte de autoconhecimento e crescimento, né? De lá para cá, até o Fernando está aqui, um abraço para ele. Eu aprendi algo com ele também um tempo atrás, que eu fui reafirmar dentro dessa minha formação de terapeutas. Da seguinte forma, vê se faz sentido, Cássio. Por não ter encontrado quem eu queria, tornei-me aquele pelo qual gostaria de ter encontrado. Né? Então, olhar para isso é dizer, cara, em última instância, a escolha é tua, cara. sim, O que sim, você vai sim. fazer com isso, né? Tu rompeu, tu rompeu algo ali, né? Tu quebrou, na verdade. Então tu ficou mais independente. Então é como que tu dependia da aprovação do teu pai, tu dependia daquilo que ele era para você, para tu ser. Mas tudo isso é muito nessa linha no qual tu falou. Tu és uma pessoa muito intensa e profunda. É como que tu sente mais do que às vezes outras pessoas, né? Então, tu pensa muito mais. Então, em relação daquilo tudo, né, no qual tu tinhas ali com teu pai, é, quando tu olhou essa situação, e tu fez esse passo a passo aí no qual a gente tinha combinado, tu rompeu e tu ressignificou algo, tu entendeu. Ou seja, tu colocasse todo aquele material reprimido para fora e ali é incrível como o nosso cérebro ele vai fazendo essa restituição, essa reestruturação de pensamento do nosso ser. Então, quando você fez isso, você estava entregando ali tudo aquilo que tu pensava, o que tu tinhas para entregar para ele, e ali tu olhou para a tua vida, para o teu horizonte, né? Que é no caso o teu futuro, e tu quis se desconectar daquilo ali. Ou seja, foi uma escolha nesse momento. Por muitos anos, tu viveu aprisionado. Tu rompeu essa prisão. É como se tu tivesse. O que que acontece aí, né? Uma técnica tão simples fez com que ele ressignificasse, mudasse? Não, tem todo um trabalho por detrás, tantas reflexões, leituras, que é o que acontece muitas vezes, né? No setting terapêutico, a gente vai reestruturando muitas coisas. Chega um momento, tem vezes que num primeiro atendimento tu consegue ressignificar e tu consegue já virar a chave? Sim, tem, mas tem pessoas que elas são mais rígidas, demoram mais tempo para poder formatar isso dentro delas.
O Hugo, aí é onde eu estava falando ali, né? Como ele é uma pessoa muito intensa, ele sente muito, ele pensa muito, então acabou resistindo um pouco mais até chegar nesse lugar. Então, cada um tem a sua experiência, até que depois de tantas coisas trabalhadas internamente, que daí isso aconteceu, essa virada de chave, depois de tantas outras coisas. Então, essa questão do trauma, ela virar algo na nossa vida positiva, é onde a gente vai tirando tudo, a gente vai tirando aquilo que é de ruim, vai ressignificando, dando um novo olhar e fazendo aquilo como que se fosse escada, né? A gente vai subindo ali cada degrau, de uma forma no qual a gente só consegue isso ressignificando. Então, você vai, daí é aquilo que tu falou. Através disso, tu se transformou em alguém no qual tu gostaria que o teu pai fosse para ti. Na verdade, o que eu digo é assim, né? O Fernando tá aqui, ele é prova cabal disso aí também. Já que a gente trouxe, né? Eu queria partir para um outro ponto aqui, mas só para passar a régua em cima disso aí, como diz outro, né? Fechar a conta. Eu reclamava muito dele, né? Uhum. Que era a forma que eu encontrava de me indignar e externar para ver se eu encontrava alguma ferramenta para botar para dentro de volta e colocar para fora novamente, né? É do lado de dentro e do lado de fora que eu digo, né? O mundo interior e o externo, né? Aí ele dizia assim, cara, para de reclamar, só ama, cara, porque às vezes a gente cria um subjetivismo muito grande, como se tivesse que sentir alguma coisa. É quando tu realiza na ordem das coisas, que esses mecanismos que a Casa está falando vai criando uma disruptura interna na pessoa. Novas sinapses, a parte neurológica da gente vai se reorganizando. O cérebro é fantástico desse ponto de vista, né? A gente Sim. não é uma pessoa reducionista a ponto de dizer que o ser humano se reduz ao cérebro. Não, o cérebro faz parte, né? O cérebro é como se fosse um funil, né? Se a gente não tivesse o cérebro para funilar as experiências que a gente tem, e até o trauma em si, porque quando a pessoa vive dentro de uma experiência, é como se dissesse assim, o cérebro reordena, ainda que fique marcadinho, maculadinho ali alguma coisa, é como se dissesse uma figura de linguagem, ele joga para trás, para que tu possa ir adiante. Só que em algum momento isso vai vir à tona, né? Vai vir, aham, sim, Mas está ali, né, Cássio? Então, sim. quando tu olha para dentro de si e encara de frente, eu até costumo falar isso numa linguagem simbólica, né? Dar nome aos demônios para que você possa exorcizar numa linguagem simbólica, né? Você bota para fora esse povo para correr. Que é toda a falta de habilidade que a gente não tinha, não por culpa, não por irresponsabilidade, mas por imaturidade mesmo, por fruto do tempo, do momento. E aí é onde eu entro, porque assim, ó, o papel da espiritualidade, mesmo que ele discreto, ele pode desempenhar um momento de ressignificação, né, Cássia? Sim, com certeza. Até existe já alguns estudos no qual eles falam, né, que a questão da crença, da fé, quando você tem fé, você consegue ter uma esperança a mais. Existe algo ali no cérebro, que daí, no caso, é dentro do nosso córtex pré-frontal. Essa questão do foco, do autocontrole, da tomada de decisão, do planejamento, como eu falei, só para deixar bem alinhado, né? Porque existe aqui a nossa, a parte mais emocional e a parte mais racional. Então, a questão ali o emocional ali no sistema límbico e tal. Então, a questão da fé, quando a gente pratica a fé, a gente tem fé em algo, a gente faz oração, isso trabalha muito essa questão do nosso córtex pré-frontal, nos gerando mais esperança, autocontrole, ou seja, para algo do futuro. Então, ele te traz aquela espera, vou falar a palavra de novo, né? Aquela esperança de que dará certo algo. Então, existe, daí como eu estava falando, existe estudos científicos no qual já tem trazido isso. Já são estudos que estão totalmente já terminados e deu um ok, tipo, isso existe mesmo? Não. Mas existe muitos estudos que vêm vindo trazendo essa questão da fé, que ela estimula algo aqui no nosso cérebro, que traz mais essa questão do aspecto do foco, dessas tomadas de decisões que a gente acaba como que sendo mais positivo, no caso, né? Nos tornamos menos vítimas e menos negativos e pessoas mais otimistas.
Fantástico. Até tem um pessoal compartilhando recentemente aí nas redes. Eu não sei se aquele cara ele é neurologista, qual é a especialidade dele. Ele estava falando aí, bombou aí nas últimas semanas, eu já conheço de uns 2, 3 anos atrás, ele compartilhando estudos recentes de que o fato de dobrar o joelho, eu acho que deve ter visto isso, né? Não vi, não vi. Do- o fato em si de dobrar o joelho está intencionado à transcendência, né? Vamos usar essa palavra, né? E com as mãos assim, ativa essas áreas do córtex que tu falasse aí, né? E Uhum. estimula a liberação de hormônios no organismo. Sim, sim, o nosso Né? corpo, dependendo do movimento, ele acaba trazendo isso mesmo, né? Essas consequências do fluxo neural ali. Bem isso. Bom, diante de quem está aqui, o Fernando ele compartilhou algumas coisas ali. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Cássia e ela puder responder, ainda a gente tem um tempo ainda antes de encerrar, né? Temos um tempo ainda, né? Pode ser. Oxe, oxe, temos. É só para recapitular brevemente, né? O nosso tema aqui nós estamos falando trauma e ferida, né? Do vazio ao sentido. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela se sente deslocada porque ela está dentro de si mesma, revivendo aquilo ali sem saber muito bem como lidar, né, Cássia? Vivendo o looping, né? É aquele looping, é uma espiral, na verdade, né? Vai e Uhum. volta aquilo ali e nunca sai, né? Então, eu vi um cara falar uma vez nesses podcasts de. Bom, os caras dentro do carro, mas falaram alguma coisa que prestasse, estava alterado ali, mas deu para comer o peixe e jogar a espinha fora. Ele assim, já parasse para pensar que a metade da vida é adquirindo cacareco e metade da vida para frente é resolvendo o que ficou para trás. Eu já vi esse meme, é um meme. Aham. Daí eu assim, mas faz bastante sentido, né? Porque lá no passado, né, parece que o ser humano ele se desenvolvia emocionalmente, fisicamente, biologicamente, espiritualmente de forma mais, não vou dizer precoce, mas assim, mais cedo, né? A gente leva muito tempo para ter uma robustez na nossa personalidade diante da própria vida. Tu consegue entender o que eu estou falando? Então, hoje a gente tem esse negócio de conflito de gerações, A, B, C, D, Baby Sim, Boomer, sim, sim, Y sim. e tudo mais, mas não estou querendo colocar aqui essa nostalgia, né, de antigamente. Eu quero dizer, o mundo moderno, o Zygmunt Bauman falava da sociedade líquida, hoje se fala de uma fé líquida, por exemplo, em que a pessoa cria a sua própria espiritualidade como se fosse um castelo de areia. Quando vem a situação, ela não consegue muito bem lidar com isso. Né? Eu digo por que da espiritualidade eu bato em cima disso, Cássio. Porque a OMS, apesar de ter lá os diagnósticos dela de bosta lá, o que acontece? Alguma coisa boa ela fala, né? Que existem os 5 elementos da saúde mental. Tu já deve ter lembrado disso aí nos teus estudos, sem sombra de dúvida, né? Para se ter uma saúde mental sadia, se fala, por exemplo, da questão afetiva, né? Que tem que estar ali dentro de algo natural. A pessoa sabe lidar muito bem com a sua afetividade, vou botar dessa forma, né? Ó, a Cássia perguntou aqui, ó, quero saber se um acontecimento ruim que me aconteceu em setembro do ano pode. Pode? Desse ano, exemplo? Foi É agora? isso? Trauma pode ocorrer na vida adulta também. Se o inconsciente pode trazer os sentimentos ruins à tona. Sim. Através, exemplo, né? Isso geralmente acontece através de ancoragem, ou seja, eu vejo algo, ouço algo. Exemplo, os nossos sentidos, ao decorrer da nossa vida, a gente vai absorvendo o conhecimento, né? Integrando todas as coisas através do nosso sentido. Né? Ver, ouvir, sentir, né? A questão Olha, do paladar olfativo, né? então, através disso, a gente pode ancorar, dependendo de algum acontecimento, né? Isso pode ancorar os sentimentos lá de trás. É isso que ela perguntou? Como também, exemplo, né? Um trauma pode gerar, pode ser que uma pessoa depressiva, ela se tornou depressiva por conta de um trauma? Sim, ela não conseguiu lidar com aquilo diante de tudo que a gente já falou aqui, né? Ela não conseguiu lidar com aquilo, então aquilo foi predominando cada vez mais nela, né? Aquele sentimento de tristeza, de angústia, né? Enfim, então isso meio que tomou toda a questão emocional ali dela. Mas essa questão de aconteceu algo que traz aquela sensação, aquele sentimento lá de trás.
pode ocorrer. Aí por meio, a gente chama, né, de ancoragem. É como se fosse uma âncora, vai lá e traz tudo de volta. É isso que ela quis. Eu não sei se foi isso, Cássia, que tu quis trazer, o que a É, Cássia estava querendo ilustrar e que eu não sei se eu posso auxiliar aqui, Cássia. Ela está imagina. dizendo que um evento traumático pode ser despertar o inconsciente e trazer sentimentos. Acho que ela está querendo dizer que um evento traumático recente, né? Pode mexer, ativar no inconsciente sentimentos ruins, né? Pode. É É o. um trauma. Aham. É um trauma instalado, né? Porque dependendo da experiência que ela teve naquele trauma, pode, exemplo, eu fui assaltada, vamos supor. Pode ser que a pessoa ela saiba lidar bem com aquilo, mas pode ser que ela fique traumatizada. Tem pessoas que desenvolvem o TEPT, né? Que é o então aquilo vai precisar ser tratado. Então isso sim pode acontecer na vida adulta e pode trazer sentimentos negativos. Não quer dizer que vem lá do passado, mas vai, vamos supor, eu fui assaltada, senti muito medo, fiquei muito ansiosa naquele momento, tive vários sintomas, tanto físico como emocional. E aquilo pode percorrer durante os próximos dias e meses e anos da minha vida se eu não tratar aquilo, se eu não ressignificar, dar um novo olhar e tudo mais, se eu não fazer o tratamento adequado, né? E aí a parte essencial, que foi o início da conversa, né? Eu falei para a Cássia, eu acho que foi nos bastidores que a gente conversou, né? O tratamento adequado que ela está falando. Hoje está uma lombra aí muito grande de pessoas se autodiagnosticando. Antigamente já tinha, antes do chat GPT, essas Uhum. da gente aí artificial, né, que a gente fala, da internet. Antigamente o pessoal ia lá para o Google, né? O tio Google, né? Tô com dor não sei aonde, o que que eu tenho? Ah, não sei o que. Então, isso é muito perigoso porque essas ferramentas online de busca e tudo mais não tem uma capacidade intuitiva, muitas vezes, e técnica também adequada, né, para poder fazer essa leitura mais humanizada, né? Até brinquei um dia com um amigo meu, eu sei que tem gente que é humano, mas parece, assim, um pedaço de pedra, né? Um toco de pau, né? Porque tá louco, né? Mas eu passei num lugar aí um dia, tinha uma placa grandona fazendo uma propaganda de um comércio assim, ó, venha se atender conosco, o atendimento mais humanizado. E era um Android, era um robô desenhado assim. Pô, Nossa. então, assim, essa questão da autodiagnosticação, né? A pessoa se privar de procurar porque acha que vai se expor, né? Às vezes o que acontece. Não sei se tu atende criança ou adolescente, ou já atendeu, mas... Adolescente. Hã? A partir de adolescente. Muitas vezes a criança ou adolescente parece que é um processo até mais não tão simplista, né? Mas tem mais facilidade de se fazer a transferência, a conta-transferência dentro de um processo terapêutico. Eu posso estar falando bobagem aqui, não quero generalizar, né? Mas parece que o adulto ele roda muito, né? Na mente dele às vezes, né? A criança às vezes não tem a ferramenta para poder ser mais preciso no que ela vai falar, né? A gente até faz arte terapia muitas vezes com Uhum. pacientes inexpressivos, né? Tem outras técnicas aí, né? É, Mas porque se expor às vezes pode dar sinal de que a pessoa ela é fraca, mas não, né? Na sim. verdade não é, né? Sim, a questão da criança, existe, né, algumas ferramentas lúdicas para trabalhar, então ela acaba conseguindo entregar. O adolescente, ele já tem uma certa resistência também, porque ele acaba entrando, ele deixou de ser criança, ele entrou como que num segundo mundo dele. Eu estou me descobrindo, eu sei tudo. É como se ele fosse o dono da verdade. Então ele acha que é adulto já, mas ele não é. Como eu falei, essa parte do nosso cérebro ainda não está maduro nessa fase. Então a gente não tem como fazer boas escolhas, né? Então por isso que a gente precisa ainda de um adulto ali dando as diretrizes para o adolescente. Então é como se fosse isso que acontece. Então ele também acaba achando ali que não, eu não preciso de ajuda, eu preciso ser só ser entendido, porque as pessoas não me entendem, né? Eu atendo bastante adolescente. Então, mas daí começa ali aquela desconstrução para eles entenderem. Mas vamos lá. Falando um pouquinho dessa questão da inteligência artificial, as pessoas elas estão tão perdidas, né, nessa questão de vazio existencial, de sentido de vida, que elas acabam, elas acharam ali um amigo, elas estão tão se sentindo tão só que quando tu vai falar com o site, eu já fiz vários testes ali, né? Porque é muito importante que a gente acabe tendo essas experiências também
que ele acaba te elogiando, né? Ele trazendo várias coisas, aspectos positivos, até quando tu traz um negativo. Então ele vai sendo um robozinho ali que ele vai te atraindo para aquele lugar. Então eu já fiz várias perguntas, como se fosse um paciente meu, fazendo perguntas por um psicólogo, o como ele responde. Então ele não consegue ali, ele vai trazer o quê? Algo muito técnico, mas ele não consegue ver a pessoa que está ali na frente, olhar nos olhos, o como que ela está se expressando, o que que ela está sentindo, porque existe algo que o chat GPT ele não vai conseguir entregar, ele não vai conseguir ver alguns aspectos da pessoa, até mesmo como a gente tinha conversado dessa questão da ideação suicida, ele não vai saber o que fazer, o que falar naquele momento ali. Ele vai trazer uma resposta muito técnica. Não, vai lá, busca ajuda, não sei o que. Ele mesmo diz para você buscar um terapeuta. Eu já fiz testes de perguntas trazendo como se fosse uma pessoa com esse tipo de pensamento, né? Então as pessoas, né? O ser humano ele precisa ter muito cuidado com isso, porque ele vai trazer algo muito engessado. E enquanto num set terapêutico a gente consegue ver toda uma abrangência, como questão genética, hereditária, história de vida da pessoa, né, tudo aquilo que ela absorveu, a gente vai perceber também questão de personalidade, temperamento, e o chat ele não tem como dizer assim, ó, conforme o seu temperamento, tem coisas que a pessoa ela senta aqui na nossa frente e a gente logo já olha por poucas palavras que ela traz e o jeito de gesticular, o jeito de ela ser, a gente já pega muita coisa que o chat GPT não está enxergando, não vai conseguir pegar. Então, eu já consigo ver os traços da pessoa. Não, isso aqui pode ser que seja trauma, isso aqui é por conta de que a pessoa ela precisa amadurecer esse traço da personalidade, porque nem tudo é trauma, né? Porque, assim, tem pessoas, tá, Cássio? Tem pessoas que nunca passaram por traumas, mas por que existe um vazio existencial lá profundo? Por que ela ainda não tem um sentido de vida ali? Ela perdeu a vista do sentido da vida, tal. Por conta de, como eu falei lá no início, depende tudo de como a pessoa ela vai enxergar a vida, por conta de que o viés no qual ela enxerga o mundo depende das experiências passadas, hereditária, Exemplo, a depressão. A depressão ela está muito vinculada à questão também hereditária, né, genética, tem isso também. Tem pessoas que não, que vem ao decorrer que é só ela ali na família, exemplo, né, que eu estou dando aqui. Mas essa questão de hereditariedade, de personalidade, a gente precisa analisar, porque tem tipo de personalidade que ela é uma pessoa que ela tem mais traços e é mais propensa a ter ansiedade, depressão, algum tipo de transtorno. Então, tem personalidade que é aquela pessoa que ela é mais obstinada, tudo que ela vê na frente dela, ela acha uma solução e vai. Existe ponto negativo e positivo dos dois lados. Não é algo que eu nasci melhor ou eu nasci pior. Não existe isso. Sempre trazendo isso aqui, né? Mas é muito importante que a gente tome cuidado hoje com essa questão de a gente tá tão carente emocionalmente falando que a gente vai buscar num site, ele vai trazer aspectos ali muito técnico e engessado do que um profissional que já tem uma série de experiências e que ele nunca vai conseguir entregar, né, o chat ali. E não é só para defender o meu trabalho, porque é algo que realmente eu estive testando para ver, né? Então, para saber o que ele entregava. Então, ele pode ajudar em muita coisa, mas nessa questão emocional ele é muito limitado. Ele pode dar uma ajuda em como você vai decidir alguma coisa, que eu já busquei isso também. Pode, mas também é sempre muito limitado. Porque através de você vai fazer ali, né, um prós e um contra de algo. Então, a gente vai até mesmo vendo todos esses aspectos no qual eu falei, por quê? Para que a gente ache o sentido da vida, para que a gente, para que isso seja elaborado dentro de nós, né? A gente precisa delinear quais são os nossos valores, princípios, aquilo no qual a gente tem como importante na nossa vida. E ali, na questão da inteligência artificial, eles nunca vai conseguir entregar isso para ti, porque existe uma série de coisas que a gente
vai perguntar, vai conseguir chegar naquele linear ali de valores da pessoa, de habilidades que ela tem. Então, foi muito bom tu comentar sobre isso, porque é algo que a gente precisa tomar cuidado mesmo, né, Hugo? Fantástico. Um abraço para quem entrou. O Fernando falou aqui duas coisas legais. Uma delas foi descobrir que às vezes é preciso quebrar a própria reputação para que floresça o crescimento. Pior é esperar que outros a quebrem em nosso lugar. Ele está falando de outro nível, né, de maturidade e desenvolvimento, né, porque fazendo um contraponto, né, o agente de artificial ali, né, o tal do IA, se viu uma bobada na internet aí falando mas sabia que o GPT te conhece melhor do que você mesmo? Eu assim, não, né? Não força, né, cara? É pitch de vendas, né? Não pode, né? Sim, sim. Vai lamber sabão, né, cara? Então, assim, o que acontece é que o GPT, ele valida a pessoa, na verdade, né? Valida, essa palavra, exato. Isso que a Cássia estava falando, né? A pessoa vem ali toda cheia de cacareco, né? Toda doente, toda ferida, toda machucada, né? Bom, infelizmente, aí testifica o que eu estava falando para ti, né, Cássio? Não sei se tu já estudou a teoria das 12 camadas da personalidade. Ficou muito banalizado Já também. sei. Uhum. Se diz que o aspecto cultural da nossa nação, nós somos sujeitos de quarta camada, que é esse adolescente aí que estás falando, que vem para o setting terapêutico, né, que está lá todo afetadinho, que quer fazer o mundo girar em torno do seu umbigo, meu corpo, minhas regras, meus problemas, meu modo de resolver. Sim, isso. E tem uma grande dificuldade de saber que, cara, a gente não é que a gente é só mais um, que a gente não é mais um no meio de tantos, cada um tem a sua individualidade, a sua importância. A pergunta é, a questão é, você está sendo significativo onde você está? Você não precisa ter uma pretensão, né, de alcançar coisas maiores que não sejam já se autoconhecer para ser significativo e relevante na sua própria vida diante das pessoas que estão à sua volta, né? Se fosse poder trazer assim uma mensagem final, não sei se a gente pode ir para os entrementes a isso, que é trazer outras questões, a Cássia falou sobre trauma, ferida e o vazio existencial, nessa busca de sentido. O Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, eu nunca deixo de mencionar ele, porque ele está dentro da proposta do furo do alfinete, né? Ele fala da busca do sentido, um cara que teve lá nos campos de concentração, na Alemanha hitleriana e hitlerista, né? E o cara perdeu a família inteira, né? Quando ele saiu, só tinha ele lá, parece, e ele foi encontrar. Ó, tá aí, ó. Muito bom esse livro. Então, dentre eles, existem outras abordagens também de pessoas que nos inspiram, busque pessoas que te inspirem. Eu costumo dizer que, apesar das pessoas achar que é papo careta, papo de religião, não sei se a Cássia quer falar sobre isso, mas hoje já se tem até abordagens terapêuticas. O próprio Augusto Cury, que caiu aí em desuso, né, na boca de muita gente, porque não sei se falou bobagem ou o pessoal acha que ele não... Eu, assim, no começo ele me ajudou bastante, lá no começo, no início, quando ele tinha aqueles livrinhos pequenininhos, Você é Insubstituível. Ele tinha uma abordagem interessante, mas ele fala da psicoterapia de Cristo, né? Jesus foi o maior psicoterapeuta que existiu. Existiam já até formações nessa área, né, Cássio, do ponto de vista humano, na forma de lidar com esse trauma, essa ferida, né? Eu tenho um livro desse. Essa falta de articulação, porque tu olha para situações de pressão, de estresse, as circunstâncias pelas quais ele esteve, que são narradas, né? Tu vê, pô, tá aí um ser humano que vale a pena olhar e se inspirar. Como é que ele olharia para mim diante do meu trauma? Olha para ver como ele reagiria diante do trauma humano, né? Não sei se faz sentido isso, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Cassiana Machado, o Fernando passou por aqui, o André, excelentíssimo, né? A Cassiana, o Pater Families, essa é a mater, né, da família. Então, trauma e ferida, né, em busca do sentido. Espero que a gente possa ter mais parcerias. Ela também tem uma sócia, que futuramente pode ser que eu traga ela aqui, se ela também topar, a Kennedy Welter, né? Um abraço para ela. Elas têm essa parceria no atendimento do consultório, né? E, Cassi, passo a palavra para você e fica à vontade aí para fazer as considerações, né? E deixar aqui antes de terminar, para ver se alguém quiser expressar. Obrigado para quem trouxe a questão ali, foi a. Como é que é o nome dela? Cássia, né? Cássia Costa. Obrigado, Cássia. Não sei se te ajudou. A Cássia, ela também atende online, né, Cássia? Online e presencial. Presencial. Para quem é de Jaguaruna aqui, é fácil encontrar ela. Fica ali em cima da facção da Nair do Nano, né? Isso. É isso mesmo, da maioria? Mesmo. Ah, Então, vamos lá. Fala, desculpa, eu te interrompi. deixar duas questões aqui, ó, para quem ouviu e quiser ainda trazer.
Qual foi a experiência mais marcante de superação que você viveu? Alguém aqui deve ter alguma coisa para contar? Não pode? Isso. Né? Façam, Compartilha conosco, compartilhem né? experiência, façam perguntas. Ou ainda, você já sentiu um vazio que não tem explicação? É, aproveita porque a gente está aqui e a gente pode ajudar, né? Um abraço para a Michelle. A Michelle é suspeita de falar, né? Ah, Michelle do Gedinho, né? Um abraço. Verdadeira do Ica, é. Um abraço. Michele, muito especial. Vamos lá, aqui, ó. Essa questão, todos nós, né, nascemos com habilidades, potências que é somente nossa. Umas parecidas com os outros, sim, mas a gente nasceu com propriedades para complementar uns aos outros. Com personalidade diferente. Tem uns que são mais inteligentes que os outros, sim. É muito importante que a gente comece a nos entender, né? Porque o que que acontece? Lá atrás, né, em meio às minhas limitações emocionais, às minhas crises existenciais, eu me achava a pior pessoa da face da Terra, como se eu não tivesse nada a oferecer e agregar para os outros. Então, ali foi toda uma questão de desconstruir e reconstruir, né? Mas o que que é muito importante que as pessoas saibam? Cada um de nós temos um valor, né? Existe aí um outro eu aqui dentro de nós que depois de tratado a gente sente orgulho, a gente fica olhando, né, para essa pessoa e admirando e dizendo, nossa, tu é isso tudo. Então eu posso dizer que é muito importante que a gente reconstrua, né, algumas crenças que temos sobre nós mesmos. Muito importante que as pessoas, que diante de pensamentos disfuncionais que a pessoa tem sobre ela, eu vou dar uma ênfase aqui bem forte mesmo, de que é muito provavelmente que você se vê de forma errada, que você tem uma distorção de imagem, não somente física, mas também interna. Então é muito importante que a gente vá atrás, né, de conhecer as nossas habilidades, saber aquilo que o que que traz o sentido de vida, né? Sentido de vida é entender a fé, ela traz um sentido de vida, é como que se fosse assim, a gente tem um propósito ali por detrás, né? Então é muito bom que a gente vá atrás desse sentido de vida. Como? Através de conhecer as nossas habilidades, de reestruturar ali os nossos valores, aquilo que é importante para nós, porque tem muita gente hoje vivendo coisas no qual não está dentro do valor dela. Então ela vive contra os valores, mas quando ela entende, né, começa a se questionar o que que de fato eu acredito na vida, o que que de fato, né, faz parte daquilo que eu quero viver, né? Que eu valorizo de verdade. Então, isso começa a trazer um novo olhar sobre a vida, porque ela começa a reestruturar as crenças e tudo mais. Então, é muito importante que a gente viva alinhado aos nossos valores, e muitas vezes a gente não sabe o que é valor e o que de fato a gente precisa realinhar aqui, aos nossos princípios, muita gente vivendo contra os próprios princípios e conhecer as nossas habilidades. Porque pode ser que, exemplo, né? Vou trazer um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu nunca me imaginava estar fazendo aqui uma live em público. Então, anos atrás aí que eu fui reestruturar isso, ressignificar isso na minha vida. Então, entendendo os meus valores de fato, que eu tenho muitas habilidades, mas tem outras que eu não tenho e nunca vai brilhar tanto, mas eu tenho outras que se eu olhar com valor, se eu me olhar com valor e aprender a desenvolver aí essas habilidades, a gente começa a brilhar, a ter muito brilho, eu digo isso, né? A gente começa a vir para fora. Então, se você tem alguma crise existencial aí, às vezes nem é um trauma que é existente, mas comece a ler mais, a buscar. A internet oferece muita coisa boa também, tem coisas ruins, mas tem coisas boas, gratuitas, né? Muitas vezes a gente está fazendo um movimento aí na internet, então sempre dá para você buscar, fazer perguntas, porque a gente não está aqui somente para trazer uma resposta para aquelas pessoas que pagam. Não, me sinto muito à vontade em dizer aqui, né? Se tiver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que falamos aqui, ou de
coisas que a gente também não falou aqui, busca ali no direct, a gente pode conversar, a gente pode, né, bater um papo ali para se ajudar, porque eu acho que lá atrás, se de fato eu tivesse aberto os meus olhos antes, quem sabe eu seria um pouco mais feliz antes do que eu fui depois, né? Feliz que eu tô dizendo é enxergar as minhas habilidades. Não estou dizendo que eu não era feliz, mas enxergar as minhas limitações. Mas eu digo que tudo tem o seu tempo. O meu tempo foi o exato ali, porque eu precisei passar por tudo que eu precisei passar para chegar até aqui. Mas não se limite a achar que você precisa marcar, né? Um atendimento, mas se precisar fazer alguma pergunta, fique à vontade. Que bom. Até por sinal, a Cássia produz um material muito bom e esclarecedor lá no Instagram dela. Eu vou vender meu jabá também, que não é vender, na verdade, né? Eu passei por um drama aí um tempo atrás, nada assim, vai deixar de existir, não, né? Como eu venho fazendo já desde abril deste ano as lives aos domingos, o Instagram mudou a política dele ali e eu não iria conseguir mais, né, fazer as lives. Então, na época ali, eu estava com 400 costureiros e costureiras da alma, que é o que... E como te chamas, né? Uhum. E, bom, consegui. Aí, para poder também auxiliar, além das pessoas que me ajudaram a divulgar, eu criei um e-book para explicar o que é o furo do alfinete. Eu distribuí gratuitamente. Esse e-book, ele tem ali metáforas terapêuticas, ele tem Nossa, é exercícios, muito bom. Eu li. ele tem exercícios terapêuticos que ajudam, né? E eu vou deixar aberto durante essa semana, principalmente agora, depois que acabar aqui a live, uma caixinha. Eu vou repostar para a Cassi. Se ficou alguma dúvida, né, Cassi? Pode ser? Sim, pode. Sobre essa live aqui, né, em relação a essa temática, talvez tenha outra a dúvida se a gente puder auxiliar, né? E como a Cassi falou, a gente seria muito sacana, né, se a gente quisesse fazer do sofrimento alheio um palanque para poder se promover. Entretanto, assim, é a habilidade que nós temos, é o dom que Deus nos deu e o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, ela se descobriu dentro da psicologia. Eu gosto muito de lecionar, estou terminando uma segunda formação agora, mas também me achei dentro da terapia, né? Porque eu tive esse, como a Cássia falou, a experiência, né? Eu estou aí com quase 50 anos, então Ah, assim, é, mas assim, o que acontece? A gente conversa com pessoas, né? E depois quando tu olha para trás, é como se o Tetris, né, daquele joguinho, né? As pecinhas caíssem cada uma no seu sim. lugar e tudo vai fazendo sentido, né? O Fernando, sobre a depressão. Carreguei por anos uma tristeza sem origem até descobrir que era herança genética de um apartheid vivido por gerações passadas. Vem ali, só que assim, São questões hereditárias. acontece, né? O Leopold Cisoldi, o Zondi, ele fala muito sobre isso, o Zondi, não sei se é um psiquiatra suíço, né? Acho que é, Uhum. belga, romeno, não me lembro agora. Existe, só que assim, como a gente diz, não existe um determinismo genético, existe a forma como a gente olha isso, né? Por exemplo, eu conheço pessoas do meu ciclo de convivência que descobriram a adicção, por exemplo. A adicção é uma doença. O que, que a pessoa vai fazer com isso? Vai se revoltar e vai alimentar ela e vai. Aí, o último ponto, eu não queria bater nisso, porque eu estava ali pensando, eu ia perguntar ou não, mas já que tu deu abertura, eu vou perguntar. Deixa eu perguntar. Fala mesmo, como diz o outro. Essa lombra também de hiperdiagnosticação que está existindo hoje no Brasil. Hoje se laseou muito, né? Se alargou muito os espectros dentro dos transtornos que existem. Né? Então, o TOD, o não sei o que lá. Então, quer dizer, qualquer TDAH. oscilação que exista hoje no comportamento ou na personalidade do indivíduo já pode ser encaixado dentro de um transtorno sendo diagnosticado. Existe também esse risco aí, né, Cassi? Hoje, por exemplo. Existe. Então, por conta, né, dessa onda da rede social e tudo mais, né, que aconteceu ali, tudo isso foi depois da Covid ali, trouxe muita gente falando na rede social e tudo mais. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Para que a gente tenha um diagnóstico, né, seja elaborado ali, eu tenho um transtorno X, tu precisa não somente ter aqueles sintomas, mas tem que analisar a questão da intensidade, frequência, o quanto aquilo ele traz como consequência a tua vida social, a vida profissional, a vida pessoal. Então, tem pessoas que, como eu falei, né, dentro da personalidade tem traços
X, né, que fecha com algum tipo, eu sou mais intenso, hoje eu estou mais triste, mas daqui a pouco eu já fico bem, então eu tenho bipolaridade. Não, a bipolaridade não é assim que funciona. Então, se tu for estudar sobre a bipolaridade, é como se fosse assim, é um tempo, eu até já escrevi isso na minha rede social, é um tempo que você às vezes vai ter, né, mas não é desculpa, que você vai ter ali de mania, por exemplo. Não, eu já tomei tudo. Eu tinha uma garrafinha cheia. Pega outra aí, pô. Então, vamos lá, voltando. Então, assim, não é que a gente vai medir, é que hoje eu acordei bem e agora estou dormindo ruim, ou vice-versa. Não quer dizer que você tenha, porque, como eu falei aqui, precisa ver a frequência. Se você tem mais de igual ou 5 sintomas, né, critérios diagnósticos para aquilo, a questão da intensidade, frequência e o como aquilo vai te trazer como consequência nas áreas da sua vida. E hoje, a questão, vamos supor, né? O que muita gente está criticando aí? Todo mundo tem TDAH, por exemplo. Todo mundo tem TOD agora, todo mundo tem autismo, mas é que vamos lá. A questão da tecnologia, dessa onda que veio, trazendo isso para as crianças, adolescentes e tudo mais, até mesmo adulto, eu já recebi pessoas que, eu acho que eu tenho TDAH, Cássia, tal, tal, tal. A gente vai perceber ali juntos, porque preciso conhecer da rotina da pessoa, quando que aquilo iniciou, porque o TDAH precisa iniciar lá antes dos 10 anos, por exemplo. Então, começar com os sintomas, né? E é onde a gente vai averiguando e a pessoa, ela está tão viciada nas telas, né? Em rede social, aqui, né? No celular, que acaba... Açúcar? Hã? Açúcar? Sim, e daí o que que acontece? O cérebro, ele tem ali uma série de informações que a gente vai tendo no nosso cérebro e vai acelerando. Então, aquilo cansa em demasia. Então, exemplo, quando tu estás sem fazer nada, tu não consegue não fazer nada. O teu cérebro está ali o tempo todo. Então, aonde tira o foco, né? Traz um déficit de atenção, enfim. Então, o cérebro ele é ali muito hiperestimulado. Ele não consegue dar conta de toda essa estimulação que existe de cor, de vida da pessoa e tudo mais. Sem contar em várias outras coisas também, né? Então, a criança, ela tem autismo. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é algo que desenvolve com 4 anos de idade. Não, a criança ela nasce com aquilo ali e tal. Então, por uma série de coisas aí que a ciência tem se aprofundado cada vez mais. Então, assim, o TDAH, o TOD às vezes é uma criança que já tem uma personalidade forte. Hoje os pais estão muito ausentes, então é uma criança que tu precisa ter mais limites, dar mais limites. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque já recebi pessoas também falando de seus filhos e o que bom que elas acabavam falando e relatando e a gente se ajudando, porque não é algo que, os pais têm culpa, tal, tal, tal. Não, a gente está vivendo em um mundo onde está difícil de fato, porque é muita informação, muita demanda. Os pais têm que trabalhar fora, enfim. Então, às vezes, há essa ausência, né, de estar mais ali perto, enfim. Então, tem muita coisa aí que a gente pode fazer uma outra live, mas que tu vai ter com essa outra colega, né, que tu vai fazer também. Mas essa questão dos diagnósticos, gente, tem que tomar muito cuidado por conta de que precisa haver uma séries de critérios no qual é o profissional que vai conseguir averiguar com você através da sua história de vida, porque tem muitas coisas que é traço de personalidade, de temperamento, né? Então, pessoas que às vezes são mais aéreas, então eu sou TDAH. Não. Às vezes é porque você, de fato, tem um déficitzinho de atenção ali mesmo e precisa o quê? Ordenar aquilo, né? Organizar a sua mente para aquilo. Então, aí ela acelera mais ainda o cérebro com se viciando aqui nas telas e tudo mais. Então, existem ferramentas também para que a gente possa
tratar isso, mesmo que não seja o diagnóstico, né? Que no caso a gente vai fortalecer muito essa questão do nosso córtex pré-frontal. Existem exercícios aí e tudo mais. Então, trazendo, né, essa questão da. Tu tá rindo aí do quê? Essa questão de que as pessoas estão buscando muito esse autodiagnóstico, tome cuidado, porque nem tudo que você está lendo ali é. Muita gente chega aqui, Hugo. Então, assim, ó, muita gente chega. Ah, eu já li, eu tenho isso, Cássio. Eu já descobri, né? Então, vamos lá. Então, eu começo, eu pego ali, porque são muitos critérios aí, né? Eu pego ali e vou lendo junto com a pessoa, tá? Mas isso acontece dessa forma, daquela, tá, 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 tá. A gente vai ver, não fechou, não fecha. Então, o que que a gente precisa é tratar algumas questões passadas, tratar alguns vícios, né, emocionais que a pessoa ela foi ao longo do tempo absorvendo. A gente vai tratar a forma no qual ela vê a vida e tudo mais. E questões de personalidade que a gente precisa ali alinhar. Eu Não, falei demais, falei não demais. falou nada, guria. Não, assim, ô Cássio, é o seguinte, nós falando um tema que é caríssimo, até porque assim, a gente tem o lobby das indústrias farmacêuticas que estaria embutida nessa discussão, né? Eita, O doutor Guido Palomba, já ouvi falar dele, né? O sim. Guido Palomba, ele é psiquiatra, eu acho que é, né? Ele trabalha na parte psicopatologia, eu acho que é a área de especialidade dele. Ele trabalhou com um material agora que eu recém, estou terminando de ler, falta pouco, chamado A Decadência da Psiquiatria. Então ele faz esse histórico todo, né, sobre como ficou. Até eu falei que eu aprendi essa palavra, o laseamento, né, que ele usa dos diagnósticos, né? Laseamento, com dois Eu vou S. anotar. Laseamento ele usa. Então, esse alargamento. Então, é como se a gente tivesse lá dentro do CID e do DSM, as descrições ali. O CID é o Catálogo Internacional de Doenças e o DSM, né, é o da área da psiquiatria de saúde mental, Sim, né? isso. Ele não é advogado, eu acho que ele é psiquiatra, Fernando, não é advogado. Ele. Guido Palomba. Aí eu estava ouvindo ele falar, eu achei muito interessante, porque se ele for chegar perto, só em 3 exemplos, o Alzheimer, o bipolar e o TDAH, por exemplo, ele pegou esses 3 diagnósticos, né? Como se esticou as consequências das características na hora de fazer a avaliação. É que ele é psiquiatra forense, então por isso que o Fernando deve ter. Achado que ele é advogado, né? Aham. Vai, desculpa te interromper. Ele é um advogado, que ele pega casos criminais também, deve ser Sim, isso. exato. O Bergamini confirmou aqui, é psiquiatra mesmo, a Cássia tinha falado, obrigado, Bergamini. Então, ele fala desse laseamento aí, né? Esse esticamento, essa elasticidade dos diagnósticos. Se tu chegar perto de uma pessoa, ouvir a história, você vai dizer, isso aí tem isso, esse aí tem aquilo, né? E aí tu vê, a Cássia acabou de falar aqui, que muitas vezes é o quê? É a rotina da pessoa. Alguém falou aqui antes, Cássia, ó, quer ver? O Mel, não sei se é ele ou ela, Mel Hack Góes. Os médicos não estão olhando se falta vitamina, excesso de tela, de açúcar, não faz mais detox de vermes e dão diagnóstico de autismo, por exemplo. Está dando exemplo aqui, né? Uhum. Não, a gente está falando do Essa diagnóstico. questão de vitamina é muito importante. Por exemplo, a gente fala assim, né? Tá enfesado, às vezes o cara não está evacuando direito, né? O intestino, que é o É cérebro, verdade. segundo o cérebro. Sim, Então, sim, existem essas doenças né? fisiológicas aí que levam que atrapalham totalmente o nosso Me raciocínio. desculpa aí, se a pessoa não caga bem, ela não pensa bem, meu irmão. Não pensa? Sabe? Ai. A merda Então, na cabeça, assim que fala, né? Mas tudo bem. é verdade. Mas Vamos atualizar, o que vamos que essa atualizar. pessoa. Ah, tá. Essa questão da vitamina, lembrei. Uma vez eu recebi uma paciente, né, para a gente já concluir aqui, que ela veio com sintomas depressivos. Então, ela chegou até aqui, então a gente foi averiguando e chegou a um certo ponto no qual eu fui olhando, né, através da questão de valores, de vida e tudo mais, de perfil, eu assim, não, mas não pode, ela não pode ser depressiva, porque alguns pontos ali não fechavam. Até que daí eu cheguei nesse ponto, né? Qual foi a última vez que tu fez esses exames laboratoriais e tal? Então fazia muito tempo. Ela foi fazer. E as vitaminas A, B12, a Leitinho. D.
E eu acho que o ferro, algum deles ali, agora faz tempo já isso, então estavam bem baixos. Então ela começou a reposição e tudo mais, e ela melhorou desses sintomas. Ela estava se sentindo depressiva mesmo, e tudo que ela falava realmente, nossa, fechava, mas tinha algo ali que deu um clique. Mas por isso que é tão importante, aí volta lá naquilo, né? Hoje a inteligência artificial ela ia conseguir pegar isso? Não, não ia conseguir muitas vezes, né? Então, por isso que é tão importante a gente averiguar essa questão de telas, exames laboratoriais, ver, né? Porque com as demandas do dia a dia a gente tem um gasto de energia muito grande, onde as pessoas estão demandando mais disso. Essa questão da alimentação, ela é muito importante também. Tem pessoas que não influenciam muito, mas tem outras que influenciam bastante. Se eu como tudo errado, eu me ferro, né? Então, tem pessoas que podem comer pedra. Um dia, quem sabe, vai vir a consequência, mas tem pessoas que não influenciam. Então, assim, cada caso é um caso, mas realmente tudo isso aí influencia. É um conjunto, não É dá um para. conjunto de coisas. Por isso que Não quero. o ser humano ele precisa ser estudado ali, né? Quando ele está ali na frente do profissional, ele precisa ser bem estudado, averiguar muitos pontos para que a gente não possa também dar um diagnóstico errado. E pode acontecer isso, porque é muita coisa que confunde. Isso é bem real. Se tu fores ver ali o DSM-5 tem, meu Deus, são muitos transtornos e tudo Eles mais ali. dividem-se ainda internamente ali, né? Sim, exatamente. Então, a gente precisa estar muito atento, né? E muita gente tem se autodiagnosticado isso. Aí, o que que acontece? Ela se sujeita àquilo e se vitimiza. Ah, eu sou assim porque eu tenho isso. Não, agora eu vou dizer aqui. É, Todo tipo de transtorno mental tem como a gente ter uma vida normal, dentro das possibilidades, mas tem como ter uma vida normal. Com algumas restrições, mas tem como ter uma vida normal. Por isso que é tão importante. Exemplo, né? Uma pessoa que tem um transtorno bipolar e que é um grau elevado, exemplo. Ela vai ter que tomar, a não ser que aconteça um milagre, é claro, mas ela precisa tomar medicamento, quem sabe para o resto da vida, e tem formas, né, ferramentas no qual ela consegue lidar no dia a dia com aquilo tudo, ela pode ter uma vida normal. Então, tem, claro, né, esquizofrenia, essas coisas, então já não estou falando desse tipo de transtorno mental, né? Mas é muito importante que a pessoa ela não se sujeite àquilo, mas tem tratamento. Alguns têm remissão dos sintomas, outros têm como você lidar de diversas formas com aquele tipo de sintoma. Então, isso é muito pontual. Nós falarmos sobre isso, porque às vezes a pessoa ela se vitimiza, se sujeita, mas tem tratamento. Muita gente fala, eu não consigo fazer isso porque eu tenho isso, eu tenho TDAH, eu tenho tal. Tem como lidar com aquilo. Vamos supor, às vezes você está trabalhando no lugar X, mas você não se adaptou. Então, ok, tem a possibilidade de a gente. Uma pessoa que tem TDAH e que ela tenha a questão do déficit de atenção e a hiperatividade, por exemplo, vamos supor que ela tem os dois, porque tem como tu ter só um ou outro, ela não vai conseguir ficar num lugar fechado por muito tempo, concentrado no computador. Ela vai trabalhar com isso? Não, ela já descobriu, vamos supor, né? Ah, eu não consigo e não consegue ter bom resultado. Então, ela vai ter que buscar, né, novas possibilidades na vida dela para que ela possa se adequar. Mas tem trabalhos no qual você vai conseguir se adequar, entende? Então, assim, estou trazendo exemplos aqui porque muita gente acaba se sujeitando e se vitimizando sendo que tem tratamento. É óbvio que tem uns que são mais delicados do que os outros, sim, mas tem como a gente, pelo menos, ter uma vida mais normalizada com tratamento medicamentoso, né, psicológico e tudo mais. muito bom. Não é Enfim, verdade? é Concorda comigo? total, até porque eu estava lembrando aqui, para não tomar mais nem um pouco do teu tempo, né? Teus filhos lá estão lá, estão muito É, rápido, tá lá segurando as pontas lá, pois tranquilo. é. Um abraço, um abraço para quem passou por aqui. A Michelle falou também que depois que ela começou a tomar as vitaminas, ela sentiu uma diferença muito grande, né?
Ó, Ela viu? suplementar, que a gente fala, né? Também não suplementa hoje, também tudo banaliza, né? Tu falasse ali uma coisa e eu fiquei indignado esse tempo atrás, porque é igual a questão dos temperamentos. Beleza, existem os temperamentos, né? Que a Cas conhece também, que é uma outra abordagem, né? Ajuda, é uma ferramenta de autoconhecimento aí, pela É uma população, ferramenta, é isso mesmo. claro, pela popularização se banalizou. Hoje Exato. tudo, eu aprendi recentemente a abordagem do Big Five também, que é uma outra abordagem também, né? Essa que eu sigo. Então, ela é legal Essa, também, só que assim, ó, ela não tem, por exemplo, a resposta para a espiritualidade, por exemplo. Ela, sim, ela tem sim. outras vertentes, São então, ferramentas que a conversa, gente vai. conversando entre elas, né? Existe o Exato. tal dos testes vocacionais, existe uma série de coisas, então tu tem que ver qual é o profissional. Tem gente que tem dificuldade de acertar o profissional da saúde mental, porque, cara, né, existe até uma tendência, né? A pessoa começa a fazer, a hora que vai chegando perto lá do lugar escurinho que ela, da alma dela, da psique que ela não quer, né? E aí ela vai ter que bater, vai ser confrontada em algum momento, né, Cássio? Vai. De forma branda, mais incisiva, né? Sim, tem todo um caminho para chegar naquele lugar. Claro, sim, não é do dia para a noite, é uma construção, né? Até rolar a transferência, a contra-transferência e tudo mais, né? Para quem é terapeuta e está aqui, o Victor Bergamini, ele lançou agora uma supervisão para terapeuta, não estou vendendo jabá não, mas ele é um excelente profissional. Ele trabalha, por exemplo, como psicanalista com PNL e hipnoterapia. Tem gente que tem aversão à hipnose, por exemplo, à hipnoterapia. Tem Eu já gente que fiz formação. conheço gente que fez e ajudou. A PNL, para muitas pessoas, também foi pontual, né, em relação a algumas coisas. O que vai diferenciar não é o. Lá na formação a gente aprende esse. Não é um slogan, um jargão. O que cura não é a técnica, é a personalidade do terapeuta, do profissional. Né? Sim. A forma no qual ele. É como ele maneja as coisas. Aham, sim, exato. É correto isso? Correto, concordo contigo. E daí tem um cara lá que tem trocentos diplomas de trocentas técnicas que ele aprendeu. Ele aprendeu até com o olho de raio-x atravessar e não sei o quê. Mas chegando não tem resultado, não tem bosta nenhuma, né? Mas enfim. Para quem chegou agora, um forte abraço. Eu estou com Cassiana Machado, psicóloga clínica, falando sobre trauma e ferida, né? A busca do sentido. E ela veio trazendo para a gente assim de forma bastante didática, elucidativa, esclarecedora, a forma como é tratado no setting terapêutico, né? Na vida da gente, né? No dia a dia. Então ela trouxe pérolas valiosas. Espero que quem passou por aqui pôde colhê-las, né? Não deixe de compartilhar essa live. Um abraço, Kiara. Tudo bem? A Kiara. Quer falar mais alguma coisa, Cássio? Fica à vontade. Olha, se deixar, a gente vai falando e não para, né? Mas eu acredito que por hoje seja isso. São pontos bem valiosos que a gente comentou aqui, né? Então, busque ajuda, né? Se você tem ou traumas ou alguma questão, conflito existencial, tem como resolver. Às vezes é mais rápido do que a gente imagina. Então, procure ajuda, algum amigo que possa conversar contigo, Alguém mas não maduro, né? é Confiança. alguém maduro, mas não se fecha. Tem muitas formas de a gente trazer esse aprendizado, né, essa mudança emocional na nossa vida. Então, eu sempre digo que para que a gente tenha a nossa virada de chave. Muitas vezes eu falo até mesmo para quem eu atendo, né? Não é somente aqui, né, no setting terapêutico, como a gente fala, mas vamos ler um livro, assistir vídeos, enfim, ter mais informações, né, autoconhecimento para desenvolver isso. Porque quanto mais a gente busca se desenvolver, né, emocionalmente, mais rápido a gente vai chegar onde a gente quer, mais rápido a gente vai conseguindo se enxergar. Então eu digo que fazer terapia é maravilhoso. É algo que Eu sou não vou dizer que todas as pessoas deveriam fazer, porque tem pessoas que eu acho que não precisa, que tem uma autoeficácia muito grande. Tem pessoas que aprendem, vem a nossa live aqui, pronto, a pessoa já pegou tudo, conseguiu fazer essa digestão, pô, vou mudar isso, isso, aquilo, exemplo, né? Tem pessoas que têm essa autoeficácia muito elaborada. Então, nem todos precisam, mas muitos precisam. Então, eu não sou daquelas que falam, todo mundo precisa de terapia, não. Terapia é bom para todo mundo, mas nem todo mundo precisa fazer Tem terapia. essa necessidade. Tem É, pessoas que se elaboram com muita facilidade, mas
Ok. E pode dizer assim, ó, uma conversa, de repente, é terapêutica com alguém que tenha de confiança, que vai olhar, não vai passar Sim. pano para a história, vai te acolher, porque o que acontece dentro da terapia, né, do setting, da tratativa, é o acolhimento, né? Tu acolhe a pessoa, Uhum. escuta a pessoa, e depois Uhum. tu inchar, né, o mundo interno dela, da história dela, para compreender onde é que estão as coisas ali, né? E colocar cada coisa no seu devido lugar. Cassi, muito obrigado, né, pela tua disposição. Eu que agradeço. Para o Adé ter cedido aí um domingo à noite, né? Que é um domingo tão importante de família, né? E tá tendo essa colaboração aí para o Furo do Alfinete. A Mel, um abraço também. Eu só tenho a agradecer. O Furo do Alfinete ele vai ganhando cada vez mais robustez com os convidados e convidadas que vem chegando, né? Para poder agregar ele, essa abordagem é uma tríade, né? É a parte terapêutica, psicológica, a parte filosófica e a parte metafísica, né? Vou trazer mais convidados aí que vão tratar de outros temas. Teve aqui a Bruna Torlai na semana passada, o Oroné Lacroix também, o Victor Nakamura. Semana que agora que vem vai estar o Dr. César Lima, que ele é advogado e escritor também. E um forte abraço para todos. Cassi, muito obrigado. Obrigada, Hugo. Obrigada por eu poder fazer parte disso, né? E é muito importante o que tu estás fazendo. Se as pessoas soubessem o quanto isso é pérola, né? Trazer todas essas pessoas com esses conhecimentos, já dá para a gente aprender muita coisa, dá para transformar muita coisa dentro de nós. Obrigada por esse movimento que você está fazendo, tá? Que bom. Fico feliz, tá? Forte Um abraço abraço. a todos. Fiquem com Deus. Mi, um abraço. Uma boa semana, Ione. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.